experiência de vida. Estou de volta com Youssef Zaiden Filho, palestrante no Fórum Global de Liderança, e nosso entrevistado de hoje. Estamos falando sobre o desafio da liderança. Youssef, falamos sobre várias questões. Eu gostaria de voltar a algo que você citou no primeiro bloco, que são as competências. Hoje, quais devem ser as competências de um líder? Tem duas competências que são fundamentais e ela gera, através desse grande, elas são dois guarda-chuvas que geram outras competências. A primeira é foco em resultado. Com certeza, todo líder precisa ter foco em resultado. E, normalmente, tem mais ou menos umas 12 competências focadas em foco de resultado. Vou dar algumas só para a gente ter ideia. Primeiro, a pessoa precisa ser boa em planejamento. O planejamento é fundamental. O líder precisa ser muito bom em planejamento. Depois, outro é controle. Controle está ligado a uma outra competência chamada delegação. Ele precisa delegar mais a questão da execução e saber controlar. Então, esse nível de controle e tudo mais. Flexibilidade é uma outra competência fundamental para foco em resultado. Flexibilidade. E aí entra uma outra competência fundamental que está ligada a uma outra... Porque o líder ele tem foco em resultado, que está ligado a competências de negócio, e foco em relacionamento, que está ligado em gestão de pessoas. Em gestão de pessoas tem algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, ele ser bom em resolução de conflitos. Entender as pessoas, saber ouvir melhor as pessoas, né? O líder hoje... Do contrário do que se fala, ele não pode ser tão afetivo como se fala, não, livro carismático, afetivo, não. Afetividade de um líder, isso atrapalha muito. Nem tão racional, nem tão afetivo. Exatamente, ele precisa ser equilibrado nisso, nos momentos que precisa ser tomadas as decisões, terão que ser tomadas as decisões. Por exemplo, eu estou com uma pessoa que não é adequada, não tem as competências, eu tenho que tomar uma decisão de demiti-la e sem dor no coração para isso. E precisa ser um líder que tenha trânsito dentro da organização em todas as áreas. Então ele precisa ser um líder que tenha um relacionamento interpessoal fundamental. Então, pensar sempre que o mundo é um mundo abundante, precisa pensar realmente que as organizações precisam ganhar, mas os outros também precisam ganhar. Ele precisa ser um líder que, em primeiro momento, ele precisa escutar as pessoas, saber escutar o seu cliente, as pessoas internas com quem ele trabalha. E aí ele precisa ser um líder que saiba montar equipes de trabalho, quer dizer, um líder que tenha equipes, que consiga ter equipes de alto desempenho. Então, essas são as competências fundamentais da liderança exigida hoje no século XXI. Essas são as competências mais desejadas pelas empresas? Tem uma outra que foi feita uma pesquisa na revista Época, de julho. Ela fez, e uma das pesquisas que mais me chamou a atenção foi a questão da inovação. Um líder ele precisa ser um líder que pensa na inovação, que está sempre inovando. Né? E a segunda é um líder visionário. O que é visionário? É um líder que entenda o sonho da organização, a visão e coloque isso em prática, atingindo as metas crucialmente importantes da organização. O professor citou que o líder não deve ser muito emotivo, mas também não deve ser muito racional. Como deve ser esse equilíbrio? Como deve se dar a relação entre o líder e os seus liderados? Bem, o líder ele precisa entender, em primeiro lugar, é saber quais são as competências que cada um da sua equipe tem que são mais afloradas e que ele possa usar isso dentro de um time, para formar um time equilibrado, onde um tem uma competência X, o outro uma competência Y, e essas competências somadas dão o equilíbrio na sua equipe. Então, esse é fundamental. Segundo, o líder precisa entender que o ser humano ele tem algumas necessidades. Necessidade de desenvolvimento, necessidade de relacionamento, necessidade de ganhar dinheiro. Então, todos nós temos. Então, quando o líder entende isso, o que ele faz? O que falta muito hoje na liderança, uma habilidade, que é a habilidade de reconhecer as pessoas. Reconhecer aquele que faz um bom trabalho. Reconhecer, não no sentido só de dar um dinheiro a mais, um salário a mais, não. De reconhecer o talento e mostrar isso. E fundamentalmente, preparar alguém para ficar no seu lugar no futuro. Isso é a grande habilidade que o líder precisa ter hoje. A sucessão é algo muito importante. Fundamental, fundamental. Por isso que hoje, na era do conhecimento, as pessoas são chamadas de colaboradores.
Por que colaboradores? Porque as pessoas vão dar a sua maior contribuição para aquela organização. Na era industrial, eles eram empregados, eles eram despesa na folha. A folha de pagamento era uma despesa na contabilidade da organização. Hoje, o capital intelectual é um ativo. Olha a diferença. Eu saio de uma despesa, de uma pessoa, como fosse uma peça, alguma coisa, eu trocava tranquilamente, se ela está doente, se ela tem problema em casa, é problema dela, ela vem aqui para trabalhar. Nos dias de hoje, não. Uma pessoa doente, produz? Não. Uma pessoa que não está realizada, produz? Não. Uma pessoa que não é reconhecida, produz? Não. Então, eu como líder, também tenho as mesmas necessidades das pessoas. Eu também gostaria de ser reconhecido, quero ganhar mais, quero ter uma qualidade de vida melhor, quero estar mais tempo com a minha família. Então, o líder precisa saber administrar esses conflitos que nós estamos vivendo na era do século XXI. E olha, já se passaram uma década no século XXI. Será que nós estamos preparados para essa complexidade toda? Essa deve ser a grande questão, né? Saber se o Brasil hoje está preparado. Como tem sido o avanço do Brasil na questão da liderança hoje? Eu vejo nas grandes multinacionais a coisa já está se movimentando. Mas, por um outro lado, eu vejo também as empresas familiares se movimentando, se profissionalizando, porque senão o mercado delas acaba em pouco tempo. Então, eu vejo que o Brasil está caminhando, né, para a entrada no século XXI. Só que ainda nós estamos atrasados, porque nós já, como eu disse anteriormente, já passou do nosso tempo uma década. Estamos no final de 2010. Temos que lembrar também que o Brasil é um país muito heterogêneo, né? São vários países dentro de um só. Então, a situação, de repente, pode ser diferente nas diferentes regiões do país? Nós temos alguns problemas que atrapalham as organizações hoje. Eu acho que dois problemas, né, fundamentais, político e social. Né? O político nosso ainda, a política, né, nacional ainda é uma política que as grandes organizações não têm muita confiança. Então nós temos um problema de investimentos, uma série de coisas. Tem uma questão social. Uma questão social, quer dizer, nós, se olharmos bem para o nosso Brasil ainda é de muita gente pobre. Né? Tanto que você vê aí os programas sociais do governo, como Bolsa Família e tudo mais. Não vamos entrar nesse mérito, mas é um Brasil, uma questão pobre. E como é que se resolve isso? Só com a educação. Se nós não tivermos uma educação realmente de base, as organizações sofrerão para o século XXI, porque o que é o século XXI? É o século agora, nós estamos vivendo o século do conhecimento. E basicamente conhecimento depende da educação. Depende de como você se prepara os nossos executivos. E isso vem de base, vem lá da escola. Tanto que nós temos uma escola chamada Escola de Negócios. Por que é Escola de Negócios? Para exatamente ajudar os executivos que saem das universidades a ter um contato maior do que está acontecendo no mundo dos negócios hoje. Então, isso é fundamental e necessário. Teremos muito trabalho ainda para os líderes, né, professor? Muito trabalho, muito. Perfeito. Está começando. Que ótimo. Nós estamos conversando com o Youssef Zaiden Filho sobre o desafio da liderança. Você que está nos assistindo, não saia daí. Faremos um breve intervalo e voltamos já já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos no mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. É assim que se desenvolvem os líderes. Que transformam as organizações e a sociedade. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência.